Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que fala é o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar de um ponto que é bastante importante nesse conteúdo de equilíbrio químico, que é o deslocamento, tá? Um assunto recorrente em vestibulares, no Enem até, sobre como uma reação se processa e como você pode aumentar a quantidade de um determinado composto que você quer na indústria, por exemplo. Tá? Então a gente vai trabalhar muito com essa questão do equilíbrio químico. Já falamos na aula passada que o equilíbrio ele é estabelecido em reações reversíveis, aquelas reações que ocorrem nos dois sentidos, sentido direto e sentido inverso, e quando as velocidades dessas duas reações elas se igualam. Ou seja, a velocidade de consumo de uma substância vai ser a mesma velocidade de produção dela mesma. Então, quando o sistema atinge o equilíbrio, as concentrações vão ficarem constantes. Quem está observando pensa que a reação ela parou, estagnou, mas não, ela continua se processando nos dois sentidos em um equilíbrio dinâmico, tá bom? Agora, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o deslocamento, a gente vai falar sobre a perturbação do equilíbrio. E o que isso envolve? Por exemplo, tá? Essa flor é chamada de hortênsia. Tem flores hortênsia azul, tem flores hortênsias rosa. Vocês já viram essa flor? Ah, ela vai dar esse ramalhete grande, né? Bem volumoso, tá bom? Aqui vai falar o seguinte, olha. O equilíbrio químico, quando estabelecido, mantém-se indefinidamente. Tá? Ele não vai sair do equilíbrio, ele vai ficar no equilíbrio. Tá? Exceto se uma ação externa modificar. Então, ele por si só, ele vai ficar no equilíbrio, ele não vai alterar. Mas um fator externo pode perturbar esse equilíbrio aí, tá bom? Nas hortênsias, por exemplo, o equilíbrio químico da substância responsável pela coloração de suas pétalas é influenciado pela concentração de íons presentes no solo, sendo deslocado de modo a produzir flores azuis ou flores rosas. Quando as hortênsias são cultivadas em solos alcalinos, ou seja, básicos, com pH elevado, suas pétalas apresentam coloração rosa. Já se cultivados em solos ácidos, os quais apresentam um pH baixo, suas pétalas passam a ter coloração azul, tá bom? Isso é muito parecido também, pessoal, com sistema Antigamente usavam um galo. Um galo era tipo um bibelozinho distante que ele mudava de acordo com a umidade do meio ambiente. Então, falavam, sei lá, na década de 80, década de 90, por exemplo, que ele previa o tempo, né? Um galo de previsão do tempo. Então, dependendo da cor que ele ficava, o pessoal, vai chover, não, hoje vai ser um dia ensolarado e tal. Então, a mudança de cor desse bibelozinho é justamente algo muito parecido com o que ocorre com as hortênsias. Dependendo da perturbação, tá? Que vai ter no meio, o sistema ele vai reagir e vai mudar de cor, tá bom? Bora ver lá aqui. Esse estudo de deslocamento de equilíbrio químico foi feito por esse cientista chamado Le Chatelier. Chatelier. Ele é francês, tá? Aí o princípio ele é muito importante ser entendido. Ele vai falar o seguinte: quando um sistema em equilíbrio sofre ação externa que venha a perturbar tal equilíbrio, ele reage de modo a minimizar essa ação e estabelecer um novo equilíbrio, tá? Então, o sistema por si só, quando ele atinge equilíbrio, ele não muda mais. Ele vai ficar em equilíbrio indefinidamente, tá bom? Mas por um fator externo, pode acabar perturbando esse equilíbrio e tirar do equilíbrio. Então, o sistema ele tende a se recompor, tá? Ele tende a minimizar essa ação perturbadora para poder atingir um novo estado de equilíbrio, tá bom? Como assim? Por exemplo, ele colocou esse aparato para poder explicar o equilíbrio físico. Imagine que tem um tubo em forma de U, tá? Aí tem a coluna A e a coluna B. Vejam que o líquido colocado dentro desse tubo está no mesmo nível, tá? Na coluna A e na coluna B está no mesmo nível, está em equilíbrio. Agora, se vem aqui, por exemplo, alguém e vai colocar mais líquido na coluna A, consequentemente, a B também ela vai ser alterada, tá bom? Então, vamos dizer que na coluna tinha 1 litro de líquido,
Se eu colocar meio litro, era para poder ficar 1,5 litro, né? 1.500 ml. Mas aí, como a B sobe e a A também ela vai descer um pouquinho até atingir um novo equilíbrio, então pode ser que o volume de líquido no final, na coluna A vai ser 1.250 e na B 1.250. Ou seja, é abaixo daquilo que foi acrescentado, que se esperava, e é acima do primeiro equilíbrio, o primeiro que estava antes. Então, quando eu falo que o sistema ele vai se rearranjar, ele vai se tentar para minimizar o efeito dessa alteração, para voltar a um novo estado de equilíbrio, é de fato um outro estado, não é o anterior não, não é voltar ao equilíbrio que ele estava, ele vai atingir um novo equilíbrio agora e assim ficar indefinidamente, tá bom? Então vamos lá. Deslocamento de equilíbrio. Alguns fatores alteram o equilíbrio químico. Os mais importantes são, a gente vai ver cada um deles: concentração das substâncias participantes do equilíbrio, temperatura e pressão. São 3 fatores que podem alterar o equilíbrio, tá bom? Vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre deslocamento, vou colocar um parênteses aqui nessa aula para poder comentar uma coisa que já foi dita antes, mas para poder reforçar, tá? Olha só. Imagina que vamos fazer uma reação química. E para essa reação química eu vou precisar de trigo, ovos, manteiga, leite, fermento, açúcar, darará. Com isso tudo eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um bolo. O bolo vai ser o resultado, concordam? Tá certo? Então, os meus ingredientes é tudo aquilo que eu vou utilizar para poder fazer a reação. O bolo é o resultado da reação, tá? É o resultado. Então, meus ingredientes, quando eu estou misturando eles e quando eu vou colocar no forno, aos poucos, esses ingredientes serão transformados em bolo. Durante o processo lá que ele está sendo assado, o trigo vai deixar de ser trigo, o ovo vai deixar de ser ovo, o leite vai deixar de ser leite, para tudo virar o bolo. Então, aos poucos, os ingredientes vão desaparecendo, vão sendo consumidos, e o produto que é o bolo, aos poucos ele vai sendo produzido, tá? Esse é um sistema que vai um convertendo no outro, não é duas coisas separadas, tá? Um ao pouco vai se convertendo no outro. É igual, por exemplo, se você queimar o papel, tá? O papel é uma reação química, uma combustão. Conforme o fogo vai se avançando, o papel em si vai diminuindo e a quantidade de cinzas vai aumentando, porque um vai se convertendo no outro. Reagente é aquilo que sofre a reação, tá? São meus ingredientes, aquilo que eu vou precisar para poder fazer a reação química. Produto é o resultado, nesse caso aqui é o bolo, é o produto dessa reação, tá? Então, produto é o resultado. Então, o que eu quero que vocês entendam, todo reagente ele vai ser consumido, todo produto ele vai ser produzido, ele vai ser formado. E na equação química, ela é dividida, o reagente do produto, por uma seta. A seta sempre vai apontar para o resultado. A seta vai partir do que ele era até o que ele resultou, tá bom? Então, quem está no início da seta são as substâncias que são consumidas. Quem está na ponta da seta para onde ela está apontando são as substâncias que são produzidas. Nesse caso aqui, o trigo, o ovo, o fermento, o açúcar e todos os outros ingredientes vão formar o bolo, tá bom? Todo reagente ele é consumido, todo produto ele é produzido. Numa reação química reversível, você sabe que as reações elas ocorrem em dois sentidos. No sentido direto, o H2 e N2 representam o reagente. Consequentemente, ele vai ser consumido. O NH3 representa o produto. Consequentemente, ele vai ser produzido. Então, no sentido direto, consome quem está do lado esquerdo, produz quem está do lado direito. Tá bom? Mas aí também o que pode ocorrer? Tá? Bora ver aqui. No sentido inverso, a reação na reações reversíveis pode ocorrer nos dois sentidos. No sentido inverso, o NH3 é que vai ser consumido e o H2N2 vai ser produzido. Então, quando a gente coloca aí as duas setas, a gente vai ver que os dois membros da reação vai ser consumido e vai ser produzido ao mesmo tempo. Quando a velocidade de consumo e a velocidade de produção ela se iguala, aí você tem um equilíbrio químico, tá bom? Então, vamos lá.
Tu sabe que, no sentido direto, consome H2N2 e produz NH3, e no sentido inverso, consome NH3 para produzir H2N2. Tá bom? Fique claro isso aí, tá? Vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Primeiro fator que pode deslocar o equilíbrio é concentração das substâncias. Quando eu falo em concentração, eu estou falando da quantidade, tá? Então, a concentração na química é relacionada à quantidade. Quanto maior a concentração, maior a quantidade. Menor a concentração, menor quantidade. Nós já falamos isso em aulas anteriores. Eu dei o exemplo lá do açaí grosso e o açaí fino, lembram? O açaí grosso é um açaí concentrado. O açaí fino é um açaí diluído. A concentração é bem baixa, tá? É só apenas a água. Então, bora ver lá. O que ocorre aqui? Como é que pode ser uma perturbação provocada pela concentração? É quando você adiciona um dos participantes no equilíbrio ou quando você retira um dos participantes do equilíbrio, tá bom? É isso que é a alteração. Então, bora imaginar que nós vamos adicionar um pouco de H2, tá? Estava no equilíbrio e eu adicionei mais H2. A quantidade do H2 aumentou. Quando isso ocorre, o equilíbrio é deslocado no sentido direto, para a direita. Por quê? Porque estavam todos no equilíbrio, estavam todos lá uma determinada concentração. E de repente agora o H2 aumentou muito. Então a reação ela vai ter que consumir este excesso de H2 que foi acrescentado. E qual é o sentido, direto ou inverso, que vai consumir o H2? O sentido direto. Então, o equilíbrio ele vai aumentar o sentido direto, ou seja, ele vai deslocar o equilíbrio para a direita para produzir o NH3. Por quê? Porque a produção de NH3 exige o consumo do H2. E consumindo mais H2, você vai minimizar essa perturbação do equilíbrio e ele vai atingir novo equilíbrio, tá bom? Então, o acréscimo de um participante sempre vai deslocar o equilíbrio para o lado oposto de onde foi acrescentado. Por exemplo, imagina que nós vamos agora acrescentar o NH3, tá? Tava tudo no equilíbrio, tava tudo lá uma determinada concentração e agora acrescentei mais NH3. Quando faz isso, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Por quê? Para tentar consumir o excesso do NH3, tá? Por quê? Porque a produção de N2 e H2 exige o consumo do NH3. Como ele está em quantidade muito grande agora, eu tenho que consumir ele. Então aí, nesse caso, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Toda vez que eu acrescento um participante, o equilíbrio é deslocado para o sentido oposto. Se foi acrescentado na esquerda, o equilíbrio vai para a direita. Se foi acrescentado na direita, o equilíbrio vai para a esquerda, tá bom? E o sentido inverso também é verdadeiro. Se eu retiro um participante, o equilíbrio é deslocado de maneira a tentar repor aquele participante que foi retirado. Ou seja, o equilíbrio é deslocado para o sentido que foi retirado o participante. Imagine que vamos diminuir a quantidade do N2. Aí, nesse caso, o equilíbrio é deslocado para a esquerda para tentar recompor o N2 que foi tirado. Tá? Por quê? Porque se você produzir mais N2, aí vai minimizar essa perturbação, ou seja, essa retirada do N2, tá bom? Então vamos lá, conclusão. Quando acrescento um participante, o equilíbrio vai para o sentido oposto de onde foi acrescentado. Quando eu retiro um participante, quando eu diminuo a concentração, o equilíbrio é deslocado para o sentido de onde foi retirado. Tá entendido? Tá? Essa foi a primeira perturbação, tá ok? Bora ver aqui um outro. Temperatura. No caso, para analisar esse fator, a reação química sempre vai ter que dar esse dado aí. Olha, por exemplo, o ΔH. ΔH é variação de entalpia. Também já estudamos entalpias em aulas anteriores, tá? Aqui a minha variação é negativa, é menos 22 quilocaloria. Significa dizer que essa reação ela é exotérmica, ou seja, ela precisa liberar calor para poder ocorrer. Mas eu tenho duas reações. Eu tenho a reação direta e a reação inversa. Esse valor vale para qual? Sempre para a reação direta. Sempre. Toda vez que aparecer esse ΔH, ele vale para a reação direta. Então, minha reação direta é exotérmica. Nesse sentido, da esquerda para a direita, ela é exotérmica. Então, no sentido contrário, ela vai ser endotérmica. Se nesse sentido aí ela perde, no sentido inverso ela ganha calor. Ela vai ter que absorver calor, tá bom? Então, quando for falar em temperatura, tu vai ter que olhar o sinal do ΔH.
esse sinal ΔH que foi colocado sempre será para a reação direta, sempre. Se o sinal é negativo, quer dizer que a reação direta é exotérmica. Se o sinal é positivo, significa dizer que a reação direta é endotérmica. E o aumento de temperatura sempre favorece a reação endotérmica. Sempre. Aumento de temperatura sempre favorece a reação endotérmica. Então, primeiro você tem que decidir, tem que analisar, ver qual é a reação endo, qual é a reação exo, tá bom? Para depois saber para onde o equilíbrio é deslocado. Nesse caso aqui, olha, a perturbação foi aumento da temperatura. Então, se eu elevei a temperatura, o equilíbrio ele vai no sentido endotérmico. E para onde está o endotérmico aqui nessa reação? Está indo para a esquerda, então o equilíbrio ele vem para a esquerda também, tá? Então tá assim, olha, a elevação de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Então quer dizer que a diminuição de temperatura vai ser o contrário, não é isso? Se eu diminuir a temperatura, então ele vai para o sentido exotérmico, tá? Por quê? A diminuição de temperatura desloca o equilíbrio no sentido que a reação ela vai perder calor. Ela precisa perder calor, então você retira, por isso que é diminuir a temperatura. Tudo bem? Pronto, esse foi o segundo fator, tá? Não esqueça, o aumento de temperatura sempre favorece o sentido endotérmico. Lembrando que o endotérmico é aquele que ele quer absorver calor, tá? O endotérmico ele precisa de calor. Então, aumento de temperatura, endotérmico. Diminuição de temperatura, exotérmico. Vamos para o terceiro fator, que é a pressão. A pressão, pessoal, ela é uma grandeza diretamente proporcional à quantidade de matéria, ao número de moléculas, ao número de mols que tem no sistema, tá? Então aí vai ser o seguinte, nós temos nessa reação da produção da amônia, nesse equilíbrio químico aí, do lado esquerdo, um total de 4 mols. De onde que eu estou vendo esses 4 mols? 3 do H2, que é esse número grande, esse coeficiente colocado aí na frente, 1 do N2, tá? Então a gente vai somar. Então o número de mols total no reagente é 4 mols. E no produto? No produto tem um total de 2 mols, tá? Que é esse número 2, o coeficiente do NH3, tá certo? Então, de um lado eu tenho 4, o total, do outro lado eu tenho 2. O que ocorre aí? Pessoal, quando eu aumento a pressão, automaticamente também vou estar aumentando o número de mols. Então, para poder minimizar esse aumento, o equilíbrio ele é deslocado para o lado que ocupe menor volume, que tenha menor número de mols, tá? Então, onde está o menor número de mols? Está do lado direito. Então, ele vai para o lado direito, tá bom? Lembrando, pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Se eu aumento a pressão, eu vou aumentar também o número de mols. Então, quando eu aumento a pressão, o número de mols tende a aumentar, o equilíbrio é deslocado para o lado de menor número de mols para tentar minimizar a perturbação provocada, tá bom? E outra coisa que é muito importante. Quando falar em pressão, a pressão vai perturbar apenas substâncias gasosas. O efeito da pressão só é visualizada em substâncias gasosas. Se tiver uma substância sólida ou líquida, o aumento ou redução da pressão ela não vai interferir em nada, só no gás, tá? Só no gás. Vamos agora ver o outro fator. Se por acaso eu reduzir a pressão, se eu diminuir a pressão, o número de mols ele é diretamente proporcional a essa pressão que foi colocada. Quanto maior pressão, maior número de mols. Se eu diminuo a pressão, também vou diminuir o número de mols. Tá? Então, o meu sistema que estava em equilíbrio, ele vai ser deslocado para o lado de maior número de mols para tentar minimizar a perturbação. Então, nesse caso, ele é deslocado para a esquerda, porque é o lado que tem maior número de mols. Tá? Então, assim, olha, quando a pressão diminui, o equilíbrio se desloca para o sentido que possui maior quantidade de matéria, que é o número de mols. Agora vai ter que ficar ligado o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui dois equilíbrios, eu tenho duas reações reversíveis, bora imaginar que esteja no equilíbrio químico, tá bom? No primeiro, analisando aí, eu tenho quantos números de mols no lado esquerdo? 2. Do lado direito, 2, porque é um do H2 e um do Cl2. Então eu tenho 2 mols do lado esquerdo, 2 mols do lado direito. Se aumentar a pressão nesse caso, o equilíbrio não é deslocado, porque tanto um lado quanto o outro tem quantidades iguais, não tem.
o lado de maior ou menor quantidade de matéria, tá? Então, quando de um lado for igual ao outro, o aumento ou redução de pressão não vai provocar o equilíbrio, tá bom? E na segunda reação, vejam que na segunda reação, o CaCO3 é sólido. Tem um S bem embaixo que indica que ele é sólido. A pressão não vai interferir sobre ele, tá? A gente vai ignorar ele. Então é como se tivesse 0 mols de gás no lado esquerdo. O CaO também é sólido, também a pressão não interfere. E tem o CO2 que é gasoso. Ou seja, no lado esquerdo eu tenho 0 mols de gás, no lado direito eu tenho 1 mol de gás. Se eu aumentar a pressão, para onde vai o equilíbrio? Para o lado de menor número de mols, ou seja, ele vai para o lado esquerdo. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai para o lado de maior número de mols, ou seja, ele vai para o lado direito, tá bom? Então, quando houver sólidos ou líquidos, a pressão não vai influenciar, tá? Se vocês repararam bem, esses fatores que a gente falou, da concentração, temperatura, pressão, são muito parecidos com aqueles fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Só que lá na cinética a gente vai falar de catalisador. Vocês lembram? Catalisador é aquela substância que é acrescentada para poder acelerar uma reação química. O catalisador é um atalho, né? Isso vai fazer que a reação ocorra mais rapidamente. E o catalisador não pode ser analisado aqui? Eu posso acrescentar um catalisador. Só que esse catalisador ele vai agir tanto na reação direta quanto na reação inversa. Então ele acelera as duas. Então o que ele vai fazer? Quer dizer o seguinte, que se o equilíbrio demorava 2 horas para ser atingido, com o catalisador vai demorar 1 hora e meia, por exemplo. Então ele acelera esse ponto de equilíbrio, mas ele não desloca nem para a esquerda e nem para a direita. Então o catalisador não provoca deslocamento de equilíbrio. Beleza? Tudo bem? Meus queridos, então a gente vai parar por aqui, ok? Lá nós já avançamos já um pouco mais no nosso conteúdo, já vocês podem estar acompanhando pelo material que foi compartilhado, tá certo? E conforme for indo, já também resolvendo exercícios, tá bom? Então eu agradeço a todos a atenção, a gente continua na próxima aula. Tenham um ótimo dia, valeu, tchau!